Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quando o negócio está indo para o sul, totalmente para o sul, como estamos essa semana na Bolsa de Valores, eu começo a mostrar esses gráficos feiosos, né? Oferecimento aí do scanner da Bolsa, link para você ter acesso ao termômetro do mercado, que eu já explico já o que é na descrição. Mas o papo de hoje vai ser um BEV, pessoal, vai ser o papo... vamos abstrair e vamos dizer qual é a ação que pode se beneficiar e deve se beneficiar desse consumo de final de ano, que merece ser bastante etílico, né? Por que não Ambev? Tá, então vamos falar sobre a BEV3. Eu vou trazer aqui um paralelo. Quando a bolsa cai muito, pessoal, vocês têm percebido que eu tendo a priorizar a parte técnica, a parte comportamental. Então, para vocês conseguirem aí entender quais são os alvos, quais são os pontos de compra, pontos de venda, né? Porque fundamentos já faz tempo, né? Faz uns 12 anos que fundamentos não faz muito preço. O que faz preço ali é macro, a impressão de dinheiro do Banco Central. Tá, até 2020, pós 2020, o que faz preço é a inflação, juros, commodities e câmbio, né? Ou seja, o macro. Vamos ver se 2023, 2024 a gente volta, e é cenário meu, 2023, 2024 a gente volta a ter o fundamento primeiro, aí depois as condições. Tá? Não sei se isso vai se concretizar, mas o papo de hoje então é a Ambev, pessoal. Mas antes, eu vou retornar aqui naquele papo do Mark Twain. Tá? Independente do cidadão ou da cidadã que preside o nosso digno Brasil, tá? Se ele oferece uma PEC, nós temos, ou pelo menos o governo ou a oposição, etc., fazem uma PEC, ela está em processo de tramitação, nós temos um comportamento específico do mercado. Tá? E a Faria Lima, independente de quem é o candidato, Bolsonaro ou Lula, se comporta da mesma maneira. Isso a gente aprendeu. Tá? Porque a Faria Lima é fiscalista, o fiscal acima de tudo. Tá? Se ela tivesse um candidato da Faria Lima, seria o fiscal acima de nós e, né, as contas públicas acima de tudo. Tá? Seria mais ou menos dessa maneira ali como que ela veria a posição do seu político. Então vamos lá para as PECs, utilizando esse gráfico bem interessante, que é o gráfico Market Breadth, termômetro de mercado, linkando ele com o Ibovespa, com a precificação do Ibovespa aqui embaixo. Tá? Então nós tivemos aqui, durante a PEC dos precatórios, e foi uma PEC difícil, a sangria foi grande não pelo rombo ou pelo calote, rombo fiscal e o calote dos precatórios, mas foi porque ficou muito difícil, ia e voltava, não se sabia se ia dar certo ou não. Tá? PEC, foi a primeira PEC, certo, que nós tivemos, e aí esse gráfico que vocês estão vendo, pessoal, ele simboliza o seguinte, ele materializa o quê? Tá? A parte vermelha superior, 80% ou mais, parte verde, 20% ou menos. Tá? As linhas azuis, média de 20, laranja, média de 50, vermelha, média de 200 das ações negociadas no Ibovespa. E essas médias, essas linhas se movimentam de acordo com as ações que estão acima delas, no gráfico diário. Então, nesse momento, simbolizou o seguinte: menos de 20 ou menos por cento das ações somente do Ibovespa estão negociando acima das médias de 20, das médias de 50 e das médias de 200, que são as médias que o mercado mais utiliza. Então, quando apenas 20% das ações do Ibovespa negociam acima dessas médias, é hora de se olhar mais para compra do que para venda. Tá? E a gente percebeu isso, e no começo dessa sobrevenda, tá, foi também o início das quedas lá da PEC dos precatórios. Mas aqui, pessoal, tem um evento que foi além da PEC dos precatórios, que começou a ser a subida de juros do BC. Ele começou lá em julho. Foi topo nosso, inclusive. Inclusive, as ações estavam na parte vermelha, que é hora de pensar em vender. Tá? Aqui na parte verde, hora de pensar em comprar. E se você acha, como eu, que nós estamos em um mercado lateralizado, sem tendência de alta, tão um pouco baixa, os 96, os 92, os 101, 102, suporte, os 120, 122, 124, 128, resistência, não saímos de lá. A gente tende a ficar, na minha opinião, pelo menos mais um semestre lá, devido às condições macroeconômicas. Aí, quem sabe, quando a gente aquietar a inflação, começar a cortar juros, mas também não cortar muito, deixar os juros ali entre 8, 8,5%, 7,5% Selic, a gente não vai ter mais papo de, poxa, Copom, inflação, IPCA, CPI nos Estados Unidos. Não, a gente vai olhar mais para o micro. Por quê? As condições macro vão se estabilizar. Esse é meu cenário. Mas nesse momento ainda não se estabilizaram. E eu quero mostrar para vocês que também na PEC dos benefícios, PEC eleitoral, etc., viemos de volta aqui para a sobrevenda. Tá? E o Ibovespa foi mais certeiro. Por quê? Acho que o Arthur Lira e o pessoal todo lá se aprendeu
com a PEC dos precatórios e foi muito mais ligeiro na PEC eleitoral. Aconteceu mais rápido. Foi bem rápido. Então o mercado não sofreu tanto, mas ainda assim caiu. Ainda assim teve uma enxugada boa. Então vejam que a enxugada foi boa. A enxugada veio depois de pelo menos 2 médias ficarem na parte vermelha. Nem preciso dizer, pessoal, que nós tivemos o mesmo evento agora. Eleição, evento 1, e agora evento 2, PEC da transição, tá? O fura-teto, como estão chamando. Tá? Então aqui nós já estamos mirando, já estamos nessa fase do ciclo. Tá? E o Ibovespa ainda não caiu muito. Certo? O Ibovespa ainda não caiu muito. Então é natural esperar a queda do Ibovespa até bater o martelo da PEC. Tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que nesse momento, dentro de um mercado lateralizado, não é interessante abrir posições vendedoras. Você vai passar ali uma certa gastrite. Tá? O momento ideal está aqui. Está aqui. Certo? O momento ideal está aqui. Beleza? E eu vou utilizar esse market breadth, pessoal, até que a gente tenha uma tendência ou de queda ou de alta. Por enquanto não temos. Tá? Por enquanto não temos. Está bem ali. Quem acha que os 100 mil pontos, os 92 mil pontos, 96 mil pontos é descontão. E quem fala, pelo amor de Deus, aos 120 estou fora. Chega, vamos realizar lucro. Tá? Nesse momento, então, como a PEC está se tomando conhecimento de quanto se vai gastar, é natural que a gente caia. Como caímos aqui, tá? E parte dessa queda também veio por causa da PEC. Tá? A outra foi pela política monetária. Assim como pós-PEC, o movimento é de alta. Pós-PEC dos precatórios, alta. Pós-PEC dos benefícios, alta. Tá? O que mentiu foi essa alta aqui, ó. Que foi a alta eleitoral, que é um evento, né, esporádico de 4 em 4 anos. Tivemos uma alta meio esquisita, os juros não acompanhou. Tá? Tampouco nós tivemos ali até sobrecompra nesse caso. Nós estávamos caminhando aqui para sobrevenda, aí teve o período eleitoral, deu uma bagunçada, mas agora a gente volta aqui para essa parte. Então eu espero ainda queda do Ibovespa, tá? Mas logo após essa queda veio uma bonança, porque PEC é política fiscal expansionista e política fiscal faz preço de curto prazo, política monetária faz preço de médio prazo. Tá? Bom, falei tudo isso, pessoal, para pular para o gráfico da Ambev e dizer para vocês qual é o contexto da Ambev. Esse gráfico aqui é o preço-lucro, o indicador preço-lucro da Ambev. E dizer para vocês que, olha, a Ambev está nesse momento abaixo das 20 vezes lucro, que foi aquele período de 2011, 12, 13, que é o período que economicamente nós estamos muito parecidos. Eu acho que a gente vai mergulhar para mais um 2011, 12, 13. Tá? Já estamos ali em 2012. Tá? É isso que eu imagino. Quanto mais eficiente for os fazedores de política, pessoal, e menos turbulento o mundo lá fora, mais rápido a gente passa pelo 2015, 2016. Foi o período de queda das commodities. Tá? Então, e aí nós tivemos também crise política. Acho que nossa democracia evoluiu o suficiente para não ter crise política, mas recentemente nem as eleições estão aceitando o resultado. Então, temos essa incerteza também. Tá? Mas não é ela que está fazendo preço. O que está fazendo preço é fiscal. Pelo menos na minha opinião. O mais importante é a gente ser pragmático como investidor, pessoal. Ninguém que põe dinheiro no mercado financeiro põe ou deveria pôr com viés político. Tem que ser pragmático. E qual que é o pragmatismo da Ambev? Que faça chuva, faça sol, por mais terrível ou menos terrível que seja, tá? A Ambev entre 21 vezes lucro amarelo, certo? E 16 vezes lucro verde é interessante. 16 vezes lucro ou menos é o desconto de uma empresa de valor, líder de mercado, que já conseguiu se adaptar à concorrência da Heineken, que foi aqui, ó. Esse foi o pior momento para se investir na VEG. Tá? Entre metade de 2017 até metade de 2018. Tá? Julho 17, julho 18. Por quê? A Heineken veio, impactou bastante os seus resultados da Ambev. Tá? Ela diminuiu o lucro, diminuiu a margem, diminuiu o lucro, só que os preços não caíram. E aí o preço-lucro foi lá para a casa do chapéu. Foi para 45 vezes lucro. Aí é venda. Tá? E aí o mercado já maturou e nos indicou. Eu falei do amarelo, falei do verde, agora eu vou falar do vermelho. Olha, Ambev
nos 25 vezes lucro, é zoado. Não vamos. Tá? Não é uma empresa de crescimento, tá? Robusto, apesar de fazer caixa, não importando como que nossa economia tá. Mas eu vou trabalhar, sou fã da Ambev na parte corporativa, né? Não necessariamente dos seus produtos. Tá aqui, ó. 16, 20, 25, pessoal. Ou 15, 20, 25, para ficar mais fácil de 5 em 5. Nós estamos negociando hoje, cerca de 18. Então ela aceita um pouquinho mais de desaforo. Tá? E vamos lá ao gráfico para mostrar esse desaforo. Então, pragmático, tendo Copa do Mundo, aquela coisa toda. O gráfico, pessoal, na minha opinião, vai começar a ter aqui briga entre comprador e vendedor, já nos 15. Mas eu tenho aqui alvo para ela, em um canalzinho de baixa que pode ser formado, tá? Alvo para ela até 13,70. Então 13,70, 14,34 e 14,79 são os pontos prediletos por quem vos fala. Tá? E aí eu vou colocar todo esse alvo aqui, tá? Hoje tá a partir da mínima aqui, certo? Mínima pré-eleição. Gerando um alvo a 18,29. Mas se a gente romper essa mínima e vir para 14,34, 13,70, eu vou ter que fazer uma reprojeção, né? Não sei se existe essa palavra. Projetar novamente. Se vier 13,70, por exemplo, 17,39 seria o alvo. Tá? Por enquanto é 18,30. Então, R$1 para baixo aí, exatamente isso. E eu também estou de olho em uma empresa de valor, caso ela venha a ficar sobrevendida. Ficou aqui na PEC dos benefícios, fez fundo. Ficou aqui um pouquinho antes, em maio, fez fundo. Em março, teve lá a injeção, a primeira pancada fiscal, tá? Também sobrevenda. Tá? Outro período de sobrevenda. Aqui. Começo, PEC dos benefícios, pós-PEC dos benefícios. Tentou aqui, tá? Sobrevivida. Tá? Eu acredito que nós estamos próximos, ainda não, de chegar a esse ponto. Então, ter paciência, tá? Faria Lima adora notícia ruim e adora notícia boa. Só não gosta da incerteza. Hoje está incerto. Ministro, está incerto quanto que vai gastar na PEC, por quanto tempo. Tá? Então, temos discussões a serem realizadas. Final do ano, ninguém está muito afim de fazer muita coisa rápida. E tivemos, infelizmente, o Lula indo para a PEC. Poxa vida. Para a COP. Então, como é ele que decide, só ele voltando que vai falar quem é o ministro. Tá? E muito provavelmente a gente vai ter mais transparência e ser mais crível, né, no que vai ser gasto na PEC. Então, imaginar um movimento nessa magnitude aqui faz todo sentido durante a incerteza. Pós-incerteza, pessoal, se eu bem conheço a Faria Lima, pós-incentivo fiscal, faz preço de curto prazo. O esquisito foi essa pancada aqui, que veio das eleições. Essa aqui eu não estava esperando, mas a gente apaga ela. Tá? Essa pancada vermelha foi muito parecida com março, e também tentou ser ali, de certa maneira, aqui foi foi o resultado, né? Foi em novembro, ali entre PEC dos precatórios, etc. Então, pós-fiscal, fiscal faz preço de curto prazo, política monetária de médio prazo. Então, a tendência de médio prazo é de baixa ou de pelo menos estabilização, já que a Selic estabilizou lá em cima. Então, pelo menos estável. Por isso que eu falo para vocês, Ibovespa caranguejo, Ambev e outras empresas caranguejo por um pouco mais de tempo, até que a gente tenha a inflação cedendo ou chegando mais perto da meta, e aí o BC voltando aí para os 8%, 7,75%, 7,25%, 8,25%, que é a região onde eu tenho Selic maravilhosa, boa para importador e boa para exportador aqui no Brasil. Incerteza gera queda, pessoal. Queda a conta-gotas? Provavelmente a partir aqui dos R$15, como é o de hoje, provavelmente devagarzinho, mas eu vou ficar atento, tem um alarme meu aqui nos 14,60. Entre 14,80 e 13,70 eu vejo que é o fim dessa queda e começo do rally natalino, rally da Copa. E o rally da Copa, para mim, tem esses alvos aqui, pessoal. Dos 17 para cima. Tá? Então, esse é o meu planejamento na Ambev. Deixando os comentários qual é o seu planejamento. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.